Jesus Cristo abençoe grandemente a sua vida. Mais uma vez, felizes e motivados estamos, porque é a palavra de Deus quem nos motiva e a gente sabe disso. Se não fosse a palavra de Deus, não teríamos esperança alguma, mas graças ao bom Deus, mesmo em meio a tudo que tem acontecido no mundo, nós podemos olhar para a sua palavra e ter essa motivação e essa alegria que nos impulsiona. Minha gratidão a você por me deixar mais uma vez adentrar o seu lar. Muito obrigado pelo carinho, que Deus continue abençoando sua vida ricamente. Feche os seus olhos, vamos orar, vamos falar com Deus, porque Deus vai falar conosco mais uma vez através desse ensino bíblico. Feche seus olhos. Pai Santo, obrigado Deus, mais uma vez, porque o Senhor tem nos dado vida, tem nos dado saúde, tem nos mostrado na Tua palavra o Teu cuidado, Senhor, para com cada um de nós. Muito obrigado, Senhor. Nós não merecemos tamanho cuidado, tamanho carinho. Reconhecemos a Tua grandeza, reconhecemos que o Senhor é quem nos veste, é quem nos alimenta. É o Senhor quem abre os nossos corações para entender, escutar de maneira muito clara a Tua voz. E com certeza não será diferente nesse momento. Então, de maneira sobrenatural, venha falar conosco mais uma vez, nos ensinando tudo o que Jesus fez, para que possamos fazer igual, porque a Tua palavra nos ensina a sermos imitadores de Jesus, sem olhar para a direita, para a esquerda, para homem, para mulher, mas olhar fixamente para Jesus. Então, muito obrigado, Senhor, confiamos na Tua ação, por isso oramos humildemente. Amém e amém. Estamos na Semana Santa, falando da última semana de Jesus, a semana que antecede aí a sua crucificação, todos os eventos que mostram, e a gente já sabe aí várias e várias vezes, todos os anos sempre se repete a mesma coisa, a mídia coloca da sua forma, algumas religiões apresentam da sua forma. O que eu estou querendo fazer de uma maneira muito diferente e prática é trazer, através da palavra de Deus, esses acontecimentos. A gente sabe que muita coisa é especulativa com relação a dia preciso, exato, nós já falamos isso no primeiro ensinamento, então nós não vamos nos adentrar e não vamos nos deter nisso, vamos focar apenas no que a Bíblia diz, o que Jesus fez e como isso nos ensina a viver em meio a tudo que estamos vivendo, até porque Jesus, por ser Deus encarnado, Deus homem, a gente viu isso e sempre estamos falando dessa forma, sempre relembrando isso, a gente viu e a gente sabe que Jesus entendia e não somente sabia do que estava para acontecer com ele, mas Jesus sentia. Então, a gente começa a imaginar como isso poderia mexer com a cabeça de Jesus, com o seu emocional, com o seu psicológico. É como alguém, pense comigo, é como alguém que recebe um diagnóstico de uma doença e que essa pessoa, de acordo com aquele diagnóstico, ela não vai viver uma semana. Pronto, só para ilustrar. Então Jesus sabia do que estava para acontecer com ele, da forma que iria acontecer por ser o próprio Deus. Não somente isso, ele sente, mas o que a gente aprende com tudo isso para sermos imitadores de Jesus é como foi que ele lidou com essa última semana, essa semana que antecede a sua crucificação. Então nós vimos no primeiro ensino bíblico, o domingo, o primeiro dia da semana, e a segunda-feira de Jesus, o que foi que ele fez? Então nós vimos aí que Jesus entrou montado em uma jumentinha, de maneira triunfal, as pessoas estavam alegres porque viram o seu rei, de acordo com as profecias nos Salmos e dos profetas no Velho Testamento, a respeito e do cumprimento do que estava acontecendo. Jesus montado na jumenta, as pessoas gritando, Hosana, aquele que vem em nome do Senhor. Então a gente percebe que Jesus ele teve uma vida ainda ativa, mesmo na sua última semana, na semana que antecedia a crucificação. Não somente essa entrada triunfal, mas vimos também que Jesus, diante de tudo que estava acontecendo, ainda encorajava as pessoas a respeito do fortalecimento da fé. Então você lembra lá o lance da figueira, que ele amaldiçoou e os discípulos ficaram assustados como aquilo aconteceu, e mesmo assim Jesus estava ensinando a respeito da fé. Então hoje nós estamos nesse momento, estamos entrando aí na terça-feira e na quarta-feira, ativa na vida de Jesus nessa Semana Santa. E eu vou pedir que você abra sua Bíblia em Mateus capítulo 21, porque mesmo diante de tudo que estava para acontecer, Jesus não se abateu, não deixou o seu emocional falar mais alto. Porque Jesus, mais uma vez eu preciso frisar aqui, e isso nos motiva a seguir em frente. Jesus
no firme fundamento de agradar ao Pai, Jesus cumpriu cabalmente o seu ministério. Então Jesus não se deteve nas circunstâncias adversas, sejam elas de circunstâncias, situações físicas, presenciais, ou circunstâncias psicológicas, emocionais. Jesus não se abateu porque ele sabia que o mais importante era fazer a vontade do Pai. Na terça-feira, em Mateus, no capítulo 21, versículo 23, a partir do versículo 23, é interessante que a Bíblia começa, e aqui eu tenho um carinho muito grande nessa passagem, porque eu me inspiro muito nisso aqui. Estou fazendo de tudo para continuar imitando a Jesus, tendo a mesma motivação que Jesus. E a Bíblia fala no versículo 23 de Mateus 21 o seguinte: Jesus entrou no templo e enquanto ensinava, aproximaram-se dele os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos do povo e perguntaram: com que autoridade estás fazendo estas coisas? E quem te deu tal autoridade? Daqui você já entende por que eu me identifico um pouco com essa passagem. Eu estou no templo, estou ensinando, a gente sabe, os pastores também servem aqui de encorajamento para os meus amigos pastores. Não desistam, continuem firme, porque muitas pessoas vão agir como esses sacerdotes aqui, para tentar enfraquecer, desencorajar você. Então não desanime. Jesus estava prestes a ser crucificado, a ser maltratado, ser crucificado e morto. E como eu falei, usei a palavra forte, e essa palavra mesmo, Jesus estava prestes a ser assassinado. E mesmo assim a Bíblia fala que ele foi ao templo. Jesus foi ensinar no templo e ainda assim houve perseguição, porque os sacerdotes que diziam conhecer as Escrituras, eles perguntaram, eles confrontaram Jesus: com que autoridade estás fazendo estas coisas? E quem te deu tal autoridade? Mas olha o que Jesus faz, olha como é importante o princípio da sabedoria. Jesus entra de maneira humilde, montado na jumentinha. Jesus ensina a respeito de fé, e aqui Jesus na terça-feira ensina a respeito de sabedoria. Cuidado com a impulsividade, mas haja de maneira sábia. Olha só as palavras de Jesus. Versículo 24. Respondeu Jesus: eu também lhes farei uma pergunta. Se vocês me responderem, eu lhes direi com que autoridade estou fazendo essas coisas. De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? A Bíblia diz que eles discutiam entre si, dizendo: olha, se dissermos do céu, ele perguntará: então por que vocês não creram nele? Mas se dissermos dos homens, temos medo do povo, pois todos consideram João um profeta. Agora olha que interessante no versículo 27. Eles responderam a Jesus: não sabemos. E ele lhes disse, Jesus disse para eles: tampouco lhes direi com que autoridade estou fazendo estas coisas. Isso aqui é sabedoria. Jesus sabia o que estava passando, o que estava vivendo, como estava o seu emocional, o seu psicológico, e mesmo diante a essa pressão, Jesus responde com sabedoria. Isso nos ensina que diferente, mesmo independente das circunstâncias, a gente não precisa ceder às provocações daqueles que não são sábios, porque eles vão julgar você, eles vão tentar colocar uma casca de banana, vão tentar fazer você tropeçar. E muitas vezes o que é que a gente faz? A gente acaba cedendo, escorregando. No ímpeto a gente quer defender os nossos ideais, os nossos desejos. Jesus agiu com sabedoria e prudência. Eu não sei o que você está passando, como está o seu emocional, mas Jesus nos ensina que independente das circunstâncias, por mais adversas que elas possam parecer, a gente tem sempre que agir com sabedoria, responder com sabedoria. Então Jesus ele vai ao templo na terça-feira, ele ensina no templo, ele repreende no templo, porque aquelas pessoas, elas tentaram com certeza dar uma rasteira em Jesus, e mesmo assim ele responde com sabedoria e com justiça. Então é muito importante a gente entender que Jesus nessa caminhada, nessa última semana, ele estava envolvido no ministério, ele estava motivado a ensinar as pessoas a respeito de fé, de sabedoria, de mordomia, o que é importante. Porque na própria terça-feira também acontece algo inusitado. Olha que coisa interessante, aí eu convido você a abrir a sua Bíblia em Marcos no capítulo 12. Marcos, se você for para Marcos no capítulo 12, algo interessante acontece.
Marcos 12, a partir do versículo 41. É uma passagem bastante conhecida, porque envolve a questão da contribuição. Adorar ao Senhor por meio da mordomia, dos nossos bens, dos recursos que Deus nos tem dado. E aqui acontece algo tremendo. Em Marcos, no capítulo 12, e para você que não acompanhou o primeiro ensinamento, o ensinamento bíblico a respeito dessa semana ativa de Jesus, no estudo do domingo e da segunda-feira, eu mencionei a respeito de que você precisa olhar para as Escrituras, principalmente os evangelhos chamados sinóticos, que são os evangelhos semelhantes, com um carinho, um cuidado muito especial. Porque não é que Jesus estava fazendo as coisas, estava acontecendo e os evangelistas, os discípulos, os apóstolos de Jesus estavam escrevendo enquanto os fatos aconteciam. Não era assim. Então, só para reforçar, se você não assistiu, vai lá que eu explico um pouco a esse respeito, para que você não fique aí perdido. Pera lá, estava em Mateus, agora foi para Marcos, estava em 21, agora voltou para 12, como é que funciona isso? Então vai lá dar uma escutada e com certeza você não vai se arrepender. Então, em Marcos, no capítulo 12, a partir do versículo 41, a Bíblia diz que Jesus sentou-se em frente do lugar onde eram colocadas as contribuições, e observava a multidão colocando o dinheiro nas caixas de ofertas. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Versículo 42, olha o que a Bíblia diz. Então uma viúva pobre chegou-se e colocou 2 pequeninas moedas de cobre de muito pouco valor. Chamando a si os seus discípulos, Jesus declarou: afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Todos deram o que lhe sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu o que possuía para viver. É importante que nesse ensino, na terça-feira, Jesus vai falar de algo muito que as pessoas veem como algo muito delicado, principalmente quando envolve igrejas. Eu não vou nem entrar nos detalhes aqui dessas pessoas que têm o ministério como uma fonte de lucro pessoal, como uma forma de enriquecer ilicitamente, enganando as pessoas. Eu sei que você já deve estar cansado disso e você não se detém nisso. O ensinamento das mordomias com relação aos nossos recursos, isso vem desde antes aos mandamentos dados por Deus. Então é um papel crucial, é importante. A gente sabe que Deus não precisa de recursos materiais, Deus não precisa de dinheiro, mas nós, enquanto seres limitados, finitos, para manter esta obra, a gente precisa de dinheiro para pagar a luz, porque a gente não paga a luz com oração. A gente não sustenta missionários e pastores que vivem do ministério com orações, mas com recursos. E Deus ensina a esse respeito, que também vai ser um assunto mais aprofundado para um outro momento. O que eu quero mostrar é que mesmo diante da situação que Jesus estava vivendo, ele não abriu mão de ensinar os discípulos a respeito da mordomia para com Deus. Então repare que Jesus ele estava preocupado com a obra de Deus em todas as áreas, trazendo ensinamentos profundos. Então não para por aí, na terça-feira também, a gente vai para Mateus no capítulo 24, quando a gente chega em Mateus no capítulo 24, abra sua Bíblia em Mateus 24, e aqui na terça-feira é muito importante porque talvez foi um ensino que mexeu muito com os discípulos dele. Porque em Mateus, no capítulo 24, e eu até já falei isso aqui em uma outra mensagem, Jesus está ensinando a respeito das últimas coisas. Jesus mostra o que vai acontecer em Jerusalém, Jesus fala a respeito do templo que seria derrubado, que não ficaria pedra sobre pedra. Eu vou parafrasear porque o capítulo 24 de Mateus, ele emenda com o 25. Então você pode aí no seu momento devocional estudar, ler com muita calma, mas Mateus 24 mostra justamente o princípio das dores, fala a respeito da separação que haveria daqueles que se dizem cristãos e dos que não são, mostra como seria a segunda vinda de Deus. Repare que recentemente, mais uma vez, se levantou aí um falso profeta, e eu posso declarar isso aqui com base nos frutos dessa pessoa, dizendo que simplesmente, mais uma vez, era para todo mundo ficar em casa, porque o anjo da morte iria passar e coisa do tipo, e não aconteceu. Eu sei que você deve ter acompanhado isso, e tem acompanhado isso ao longo da história. É por isso que é muito importante olhar para as Escrituras, porque o mesmo Jesus, em Mateus no capítulo 24 e 25, Jesus vai ensinar a respeito que naquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, e nem o Filho do Homem.
mas o vosso Pai que estás no céu. Lá em Apocalipse diz que é uma riqueza de detalhe tão grande a respeito da segunda vinda de Jesus, que fala ano, mês, dia e hora, que isso vai acontecer e já foi determinado. Então, os capítulos 24 e 25 de Mateus, eles foram muito bem elaborados, muito bem explicados por Jesus. Jesus se deteve muito tempo nessa terça-feira para falar a respeito das últimas coisas, porque ele precisava confortar os discípulos para que não viessem a viver de forma ansiosa. Então, Mateus 24 e 25, dentro da terça-feira, Jesus não abre mão do ensinamento escatológico e você não pode deixar de ler isso. Então, a gente caminha para a quarta-feira dessa semana tão turbulenta na vida de Jesus. E na quarta-feira acontece o que a gente entende como o plano sendo executado, já foi desenvolvido, mas agora começando a ser executado para matar Jesus. Lembra que eu estou sempre falando que Jesus foi assassinado? É porque essa Semana Santa, quando a gente pensa na Semana Santa, a gente não pode se deter apenas na morte e ressurreição de Jesus, o que já é muito importante para a vida de todo aquele que crê no nome do Senhor. Mas é importante lembrar toda a angústia psicológica, emocional que o nosso Salvador passou e como ele lidou com isso, nos ensinando. Então, na quarta-feira, esse plano para matar Jesus, ele já estava começando a ser muito bem elaborado e desenvolvido. Aí eu convido você a abrir a sua Bíblia em Mateus 26, porque Mateus, no capítulo 26, já no finalzinho, chegando no finalzinho do Evangelho de Mateus, a partir do versículo 1, a Bíblia ela diz o seguinte, Mateus 26, a partir do versículo 1 até o versículo 5, a Bíblia nos ensina o seguinte: tendo dito essas coisas, disse Jesus aos seus discípulos: como vocês sabem, estamos a 2 dias da Páscoa e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Aqui mexe muito com o meu emocional e acredito com o de muitas pessoas que estão acompanhando agora, porque eu, quando leio a Bíblia, eu começo a imaginar a cena, a escutar como seria a voz de Jesus naquele momento, a imaginar o semblante, o rosto dos discípulos naquele momento, escutando o seu amigo, o seu Senhor, o seu Salvador, dizer que a sua hora estava se aproximando. Isso mexe muito com o meu emocional. Eu acredito com o de muita gente também. Porque olha a forma como Jesus diz no versículo 2. Como vocês sabem, estamos a 2 dias da Páscoa e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Jesus, que não cometeu dolo algum, não incitou ninguém ao engano, não mentiu, só fez coisas boas, mas sabia do que estava para acontecer. E ele diz no versículo 3, na quarta-feira, naquela ocasião, os chefes, a Bíblia diz, naquela ocasião, os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote, cujo nome era Caifás, e juntos planejaram prender Jesus à traição e matá-lo. Isso aqui é tão terrível, porque o mundo hoje, ele não escapa de cenas como essa. O mundo hoje tem pessoas assim. Por mais que o outro esteja fazendo bem, sempre fazendo bem, vai sempre levantar alguém que tem inveja, que é ciumento, que não deseja o bem para outra pessoa, e vai ter sempre alguém maquinando coisas ruins. Não é diferente nos dias de hoje. Naquele tempo, essas pessoas sentaram, planejaram, porque queriam matar Jesus. E no versículo 5 diz, mas diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Olha que coisa maquiavélica, porque as coisas do diabo são assim, elas são encobertas, elas são traiçoeiras, elas são desprovidas de alegria, e olhe como é trazido para nós através do relato bíblico. Vamos prender Jesus, vamos matar Jesus, mas a coisa tem que ser muito bem planejada. Não pode ser durante a festa, para evitar qualquer tumulto, qualquer burburinho. Meus amados, Jesus ele avisou os discípulos que em 2 dias ele seria entregue para ser crucificado. E é interessante que o mesmo texto ele nos informa que os príncipes dos sacerdotes, os escribas e os anciãos do povo já estavam se reunindo para planejar este ato maquiavélico.
Isso aqui chama a nossa atenção porque os sacerdotes, os anciãos, eles tinham certo conhecimento das Escrituras. Isso nos ensina que não basta você conhecer a Bíblia de capa a capa. O diabo conhece as Escrituras. Certa vez eu até falei, cuidado, não subestime o diabo. Não é colocar ele num patamar, num pedestal de adoração, de idolatria ou de pavor. Não, é de respeito mesmo. Porque ele é muito mais inteligente do que eu e você. Ele conhece as Escrituras mais do que eu e você. Não basta somente conhecer a palavra. É por isso que Jesus, sempre nos seus ensinamentos, ele disse: aquele que tem os meus mandamentos, olha só, conhecer e os guarda, praticar. Jesus Cristo disse: esse é o que me ama, e ele será amado de meu Pai, e eu também o amarei. Então não basta apenas dizer: mas eu conheço a Bíblia, eu li a Bíblia de capa a capa, eu fiz faculdade disso e daquilo outro. Olha, se você conhece as Escrituras e você não pratica, não adianta nada, é apenas um livro qualquer, escrito por homens. Mas se você conhece a palavra de Deus e você coloca essa palavra em prática, com certeza você não vai ter dificuldades para ouvir a voz do Senhor. Então a gente percebe que foram homens letrados que estavam maquinando aí acabar com Jesus. E ainda na quarta-feira, Jesus em Betânia, a gente tem aquela passagem lá em Mateus no capítulo 26, que também é muito importante, não posso deixar passar. Aqui em Mateus 26, a partir do versículo 6, estando Jesus em Betânia, na casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro. Ela o derramou sobre a cabeça de Jesus quando ele se encontrava reclinado à mesa. Isso aqui me chama a atenção porque quando Jesus estava reclinado à mesa, isso aqui mostra um momento de repouso e descanso de Jesus. O texto não mostra, mas com certeza era um momento ainda assim, um momento de descontração. Jesus estava relaxado, porque a Bíblia relata que ele estava reclinado à mesa. E os discípulos, ao verem isso, ficaram indignados e perguntaram por que esse desperdício. Olha só, a falta de compreensão do momento por parte dos discípulos. E aí a Bíblia fala que este perfume, eles disseram que esse perfume poderia ser vendido por alto preço e o dinheiro dado aos pobres. E percebendo isso, Jesus lhes disse: por que vocês estão perturbando essa mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo. Pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Quando derramou este perfume no meu corpo, ela o fez a fim de me preparar para o sepultamento. Eu fico imaginando agora o banho de água fria na vida dos discípulos, que agiram por impulso, mais uma vez, sem sabedoria. E Jesus então repreende eles e diz no versículo 13: eu lhes asseguro que onde quer que este evangelho for anunciado em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. É por isso que eu também não poderia deixar de mencionar esse evento, porque é promessa e se cumpre isso todas as vezes que a gente menciona essa história. Então repare como a Bíblia ela é viva e nos traz uma história viva. E isso aconteceu aí na quarta-feira. E para finalizar essa quarta-feira de Jesus, mesmo com esses altos e baixos de tensão e de relaxamento, a gente aprende também, você pode ler aí a partir do versículo 14, a conspiração contra Jesus, onde Judas ele vai procurar os príncipes dos sacerdotes, justamente para acertar o seu acordo de entrega, para entregar o Salvador e acusá-lo por traição. Isso aí foi apenas a terça e a quarta de Jesus, com atividades, com ensinamentos bíblicos poderosos para transformar as nossas vidas. Repare que a Semana Santa ela não se resume apenas na sexta, sábado e domingo. Eu sei que muita gente pensa justamente isso. Na sexta-feira é a morte de Jesus, sábado todo mundo queima o Judas, a queima de Judas do boneco, no domingo, domingo de Páscoa, que comumente se fala, mas é domingo de ressurreição. Então, minimizam muito esses acontecimentos. Por isso que Deus colocou no meu coração com o objetivo de mostrar para você como foi essa última semana de Jesus e como a gente pode aprender com ela. Ainda faltam 2 dias dessa semana de tão aprendizado que a gente tem na palavra do Senhor. Falta a quinta-feira e a sexta-feira.
Então eu espero você no próximo ensino bíblico, que Deus continue abençoando, fortalecendo mais e mais a sua vida. Agradeço o seu carinho, muito obrigado por se achegar, você que é um novo inscrito no canal, que Deus continue te abençoando. E para você que já faz parte dessa caminhada, eu oro por você todos os dias, pela Igreja Batista Esperança, por você que é inscrito no canal e por todos vocês que também têm orado por mim. Deus continue abençoando e até lá.